Em 2001, o cinema lançou uma cena que até hoje divide opiniões, o momento em que o espinossauro derrota o temido Tiranossauro Rex em Jurassic Park 3 foi rápido, direto e, para muitos fãs, uma grande mentira. Mas por trás da briga de CGI existe uma discussão científica real. Quem realmente venceria esse confronto se ele tivesse acontecido na natureza? Afinal, estamos falando de dois dos maiores predadores que já caminharam sobre a Terra. De um lado, o Spinosaurus aegyptiacus, o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Do outro, o Tyrannosaurus Rex, símbolo máximo de predador terrestre. Mas, para entender essa batalha, a gente precisa ir além da força bruta e olhar para aquilo que a ciência já conseguiu reconstruir: os fósseis, o ambiente em que cada um viveu, suas habilidades reais e, principalmente, o que diz a biologia comparada entre esses gigantes. Mas antes de irmos para o confronto, não se esqueça de se inscrever no canal, ajude-nos a chegar nos primeiros 5.000 inscritos, deixe seu like e comente muito. Começando pelo Tiranossauro. Durante muito tempo ele foi pintado como um super predador imbatível, e com razão. Vivia no que hoje é a América do Norte, no final do período Cretáceo, cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás. Chegava a 12 metros de comprimento e podia pesar até 9 toneladas. Mas o que realmente assustava não era o tamanho, era o crânio. Estudos biomecânicos indicam que o T-Rex tinha uma das mordidas mais poderosas já medidas em um animal terrestre, com força estimada em até 6 toneladas por centímetro quadrado. Isso significa que ele conseguia esmagar ossos com facilidade. Inclusive, fósseis de presas mostram marcas profundas de seus dentes. Dentes que eram grossos, parecidos com bananas serrilhadas, feitos para atravessar carne e esmagar estrutura óssea. Além disso, ele não era lento como muita gente pensa. Análises recentes mostram que ele tinha um andar constante de 5 km por hora, mas podia atingir até 20 km por hora em rajadas curtas. Em outras palavras, ele era grande, forte, inteligente e ainda tinha um olfato apuradíssimo, comparável ao dos melhores farejadores do reino animal. Agora vamos ao espinossauro. E aqui as coisas ficam interessantes. Descoberto inicialmente no Egito no começo do século XX, o fóssil original foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nas últimas décadas, novas descobertas no Marrocos mudaram tudo. O Spinosaurus aegyptiacus não só era maior que o T-Rex, com até 15 metros de comprimento, como também tinha adaptações nunca vistas em outro dinossauro predador. Ele tinha mandíbulas longas, parecidas com as de um crocodilo, e dentes finos e cônicos, perfeitos para agarrar presas escorregadias como peixes. Isso faz sentido porque ele vivia em regiões pantanosas, onde passava boa parte do tempo dentro da água. O mais surpreendente veio em 2014 e depois em 2020, com novos fósseis que mostraram algo inédito: cauda adaptada para natação, patas curtas e centros de gravidade diferentes. Tudo isso aponta para um estilo de vida semi-aquático, o primeiro grande predador terrestre que na verdade era quase um dinossauro nadador. E aqui entra o ponto-chave: ele não era um predador terrestre como o T-Rex. Seu corpo era feito para nadar, não para correr ou lutar em terra firme. Ou seja, antes mesmo da luta começar, temos dois dinossauros adaptados a ambientes completamente diferentes. Um era o rei das planícies norte-americanas, feito para caçar grandes herbívoros como Triceratops e Edmontosaurus. O outro era o soberano dos pântanos do norte da África, especializado em peixes e predador semi-aquático. É como comparar um leão com um urso polar. Ambos são formidáveis, mas colocá-los frente a frente num cenário neutro não é exatamente justo. E o mais curioso é que eles nem viveram no mesmo tempo. O Spinosaurus viveu cerca de 95 milhões de anos atrás, enquanto o T-Rex apareceu só 30 milhões de anos depois. Mas claro, isso não impede a gente de continuar essa simulação hipotética, porque na próxima parte a gente vai levar essas informações para o campo de batalha e analisar cientificamente como essa luta poderia acontecer. Quem teria vantagem? Qual estratégia funcionaria melhor? E principalmente quem sairia vivo? Para entender melhor essa disputa entre espinossauro e tiranossauro,
precisamos analisar as características físicas e comportamentais que cada um trazia para a mesa. O T-Rex, conhecido por sua força brutal, possuía uma mordida incrivelmente poderosa, capaz de esmagar ossos com facilidade, e uma estrutura óssea resistente que sustentava sua postura imponente. Suas pernas musculosas indicam que podia alcançar uma velocidade surpreendente para um predador desse tamanho, algo essencial para caçar presas grandes e ágeis. Além disso, seus braços, embora pequenos, eram extremamente fortes e podiam ajudar a segurar a presa, facilitando o ataque letal. Isso mostra que o T-Rex não era apenas força bruta, mas também um caçador adaptado para emboscadas rápidas e combates intensos. Por outro lado, o espinossauro tinha adaptações que o tornavam único no mundo dos dinossauros carnívoros. Seu corpo alongado, mandíbula fina e cheia de dentes afiados sugerem que sua principal fonte de alimento eram peixes, capturados principalmente em ambientes aquáticos. A cauda poderosa, semelhante à de um crocodilo, era um instrumento eficaz tanto para nadar com rapidez quanto para desferir golpes que podiam afastar rivais ou capturar presas. Entretanto, fora da água, suas patas mais curtas e a estrutura corporal menos robusta indicam que ele não teria a mesma agilidade ou resistência para combates prolongados em terra firme, o que poderia ser uma desvantagem em um confronto direto com o T-Rex. Além do físico, o comportamento desses predadores também pode ter influenciado o resultado de um encontro hipotético. O T-Rex é visto como um caçador agressivo e territorial, provavelmente com um bom nível de inteligência para planejar emboscadas e lidar com desafios ambientais. Já o espinossauro parece ter sido um predador mais oportunista, focado em pescar e aproveitar presas aquáticas, o que poderia limitar sua capacidade ofensiva em terra. Isso levanta a questão: em que ambiente essa batalha aconteceria? Em terra firme, o T-Rex teria clara vantagem. Em rios ou pântanos, o espinossauro poderia usar seu habitat a favor, explorando suas habilidades aquáticas para se proteger ou atacar. Outro ponto importante é a diferença temporal e geográfica entre as espécies. Embora ambas sejam predadores gigantes, viveram em períodos e regiões diferentes, o que dificulta a ideia de um confronto direto na vida real. Essa divisão de espaço e tempo, portanto, pode explicar por que esses gigantes nunca precisaram realmente se enfrentar. Ainda assim, pensar nesse duelo nos ajuda a compreender melhor as estratégias evolutivas que fizeram de cada um deles um dos predadores mais formidáveis do seu tempo. Quando colocamos espinossauro e tiranossauro rex frente a frente, a balança claramente pende para o T-Rex como vencedor dessa batalha. Apesar das adaptações aquáticas impressionantes do espinossauro, sua estrutura corporal alongada e menos robusta o deixa em desvantagem em um confronto direto em terra firme, que é onde a maior parte das batalhas predatórias aconteceria. O T-Rex, com sua mordida esmagadora, considerada uma das mais poderosas do reino animal, e seu corpo preparado para combate corpo a corpo, tem todas as ferramentas para dominar o espinossauro em uma luta pela supremacia. Além disso, a força bruta aliada à agilidade do T-Rex, suas pernas musculosas que permitiam corridas rápidas e ataques explosivos, mostram um predador mais preparado para encarar grandes adversários e controlar território. O espinossauro, embora adaptado para ambientes aquáticos, teria dificuldade para manter uma luta prolongada em terra, onde o T-Rex seria implacável. Sua mandíbula fina e focada em capturar peixes não seria eficiente para enfrentar um predador tão formidável e resistente. Outro fator decisivo é o comportamento e a inteligência dos dois. O Tiranossauro Rex provavelmente tinha estratégias de caça mais agressivas e eficazes, enquanto o espinossauro era mais oportunista, aproveitando seu nicho em rios e pântanos. Se o duelo acontecesse em terra, não restaria dúvidas, o T-Rex levaria a melhor. Portanto, mesmo reconhecendo as habilidades únicas do espinossauro, ele simplesmente não foi feito para derrotar o rei dos dinossauros, quando o assunto é poder bruto e capacidade de dominar o território terrestre. No fim das contas, essa rivalidade é fascinante, mas o título de predador supremo das florestas do Cretáceo Leite fica com o Tiranossauro Rex, aquele que conquistou não só o reino animal da época, mas também o imaginário popular até hoje. Essa é a força do T-Rex real, uma criatura que não apenas sobreviveu ao seu tempo,
mas que domina para sempre as batalhas mais épicas da história dos dinossauros. Gostou do vídeo? Não se esqueça da sua inscrição para receber novos vídeos. Deixe seu like e comente sobre qual outro confronto podemos trazer no canal. Até mais!